Oi pessoal, eu me chamo Vitória e sou mãe de um anjo chamado João Mateus, que partiu às 38 semanas de gestação. Bom, esse é o primeiro vídeo do canal e eu resolvi criar esse espaço tanto para fazer um diário de luto, como eu já tô fazendo em outras redes sociais, quanto para ajudar mães que passaram pelo luto perinatal, neonatal ou que estão passando por esse processo nesse momento. Eu vou tentar fazer esse vídeo sem chorar, mas eu acho que vai ser impossível. Então eu já peço desculpas aqui. Bom, eu vou começar pelo começo. Em junho de 2024 eu descobri, a gravidez do meu primeiro filho, que foi o João Mateus. E minha gestação foi uma gestação muito tranquila até o 9º mês. Eu não tive intercorrências, não tive nada que pudesse comprometer, assim, visualmente uma gestação. E o João Mateus, ele foi um bebê muito esperado. Nós não planejávamos engravidar, mas a gente também sabia que poderia vir um bebê porque a gente não tava se cuidando mesmo. Então, o João Mateus, ele foi muito aguardado, durante todo esse tempo. Muito amado, era o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, ele era o primeiro tudo na família. Primeiro menino também. E eu me emociono sempre. Durante todos os 9 meses de gravidez, a gente foi super bem assistido. E aí, ao chegar no final, no 3º trimestre ali, nas últimas semanas de gestação, eu completei 36 semanas e já comecei a fazer um acompanhamento mais intenso. Meu obstetra, ele pegava muito cerrado com isso, então todas as semanas eu ia pra maternidade fazer cardiotoco, Doppler e o pré-natal. E aí, às 37 semanas, nós fomos à maternidade como de costume. E aí, no dia 18 de janeiro, nós estávamos na maternidade e fizemos um cardiotoco que apresentou alteração nos batimentos do João Mateus. Aquilo me assustou a princípio e eu estava na maternidade. A médica que estava de plantão, ela estava quase trocando de turno, então ela passou o caso para outros médicos. E nessas alterações, eles me pediram para repetir o cardiotoco e fazer um Doppler e uma ultrassom. E assim foi feito, Fui para ultrassom, fui pro Doppler, e eu me lembro que nesse dia o ultrassonografista, ele estava muito perdido, sabe? Inclusive, a pessoa que estava com ele ficava orientando, às vezes ele tinha que fazer repetir medições, porque ele esquecia. E aí eu fiquei um pouco tensa com isso, mas acabei pensando o que podia dar errado. Ele tá fazendo literalmente uma ultrassom. E aí nós repetimos os exames e os batimentos do João Mateus haviam normalizados. Então, como eu tinha acabado de fazer 37 semanas, eles acharam por bem, no caso a equipe de obstetras acharam por bem, não realizar uma cesárea de emergência porque ele não estava apresentando sofrimento fetal. No dia 23, o meu tampão caiu, o tampão mucoso caiu. E... desculpa. No dia 24, nós fomos pro pré-natal. E como de costume, ouvimos o coração do João Mateus, estava batendo forte, ele continuava mexendo muito. Eu sempre me emociono porque aquele dia pra mim foi um dia muito feliz. E aí, ao sair do consultório, o médico falou, olha, ele tá encaixado, tá prontinho pra nascer. E eu vim pra casa assim, muito feliz, porque a minha maior vontade era ter meu filho normal. E ele estando encaixado já era algo favorável pra que ele viesse naturalmente. Então, eu comia muito abacaxi, fazia tudo que eu podia pra tentar induzir um parto natural ali. E aí, eu me lembro que nesse dia, o médico pediu pra gente fazer um Doppler e mandar pra ele na quinta-feira. Ele falou, olha, eu vou solicitar aqui, você faz na semana e me manda na quinta-feira. E aí, nesse dia, a gente autorizou o exame e liguei pra algumas clínicas pra poder tentar fazer ali naquele dia mesmo, pra já ficar livre, não ter que voltar, enfim. Como era uma sexta-feira à tarde, nenhuma clínica tinha mais disponibilidade. E aí a gente falou, tava com a minha mãe, mãe, vamos pra casa, e na segunda-feira a gente faz. E aí, ok, viemos pra casa, e eu comecei a sentir algumas dores por volta de 5 horas da tarde. E eu achei que fosse contração de treinamento, pelo fato de eu sempre sentir desde as 36 semanas. Só que aí essas dores, elas foram intensificando com o passar das horas, e eu já mandei mensagem pro meu marido. Ele tava viajando a trabalho nessa época. E aí eu falei pra ele, amor, eu acho que o João Mateus tá querendo vir hoje. E eu sentia isso muito forte. Aí também liguei pra secretária do meu obstetra pra falar que eu tava sentindo dores e essa dor já tava começando a irradiar pra lombar. E a minha alegria só aumentava, porque por mais que eu soubesse que eu iria sentir muita dor pelo parto normal, eu queria demais ter um parto natural. E ela falou, Vitória, fica de olho, se ritmarem, corre pra maternidade. E assim eu fiz, fiquei observando. Quando foi por volta das 23 horas, as contrações começaram a ritmar. E eu senti ele mexer demais, até mais ou menos umas 9 para 10 horas. Eu lembro que ele se virava todo na minha barriga. E eu lembro muito da gente sentada no sofá, eu e a minha mãe, vendo ele mexer, sabe? Uma das coisas que eu me recordo também é de quando a gente tava saindo pra maternidade, eu senti ele mais quietinho. E eu até comentei, falei, nossa, mãe, o João Mateus ficou quieto, eu acho que ele já tá se preparando pra nascer.
E fomos pra maternidade e ao chegar lá, deu-se início ao nosso maior pesadelo. A gente passou pela triagem e aí o médico fez o toque e ele viu que meu colo ainda estava fechado e eu não tinha dilatação. E aí ele foi fazer aquele procedimento de escutar o coração do bebê. E quando ele colocou, né, o aparelho na minha barriga, não saía som algum. E eu pensei comigo, deve ser mais um susto, porque durante a gestação o João Matheus sempre fazia dessas de virar, ele detestava que colocassem algo na minha barriga assim pra escutar o coração. Eu lembro que ele sempre ficava virando e o médico ficava tentando achar ali onde que ele tava pra pegar os batimentos. E jamais passou pela minha cabeça que meu filho estaria em óbito ali naquele momento. Aí o médico, eu vi a fisionomia dele preocupado, mas eu vi que ele não queria falar nada nem se precipitar. Ele me encaminhou pra ultrassom e eu lembro que minha mãe foi comigo, eu lembro que ela rezava até a gente chegar na sala. E nós que somos mães, a gente entende como funciona uma ultrassom, né? Questão de movimentos, a gente vê o coraçãozinho ali batendo, dá pra ver os movimentos do neném. E eu lembro que quando o exame começou, eu olhava pro monitor e eu via como se fosse uma foto. E eu pensei, nossa, ele só deve estar dormindo, não deve ter acontecido nada. E aí quando chegou no coração, eu vi que o coração tava parado e ali eu me dei conta de tudo que tava acontecendo. E aí eu lembro de ter escutado assim uma voz bem distante falando que infelizmente não tem mais batimentos, eu sinto muito. A partir daí, meu mundo acabou. Eu entrei em choque e eu não consegui reagir. Eu fiquei parada naquela maca, olhando aquele monitor, sem acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Eu lembro que minha mãe ficou assim, desesperada. Eu não consegui gritar, eu não consegui berrar. Eu não consegui chorar. Eu lembro que eu só chorei assim quando eu sentei na maca, né? E eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Eu não conseguia entender. Eu não lembro muito bem da parte de avisar os familiares, né? Eu só sei que minha mãe ligou pro meu pai e eu liguei pro Matheus pra avisar, não lembro o que eu disse. Eu não lembro muito bem da parte de começou o processo, né? Eles me internaram e quando eu fui pra sala de observação, eu senti algo quente descendo, né, pela minha perna. Eu falei, mãe, eu acho que a bolsa estourou. E aí quando foram ver, não era a bolsa, eu tava tendo sangramento. E durante todo o trabalho de parto, eu sangrei muito. Começaram a fazer exames, o obstetra que foi mandado, né, meu obstetra estava viajando naquele dia, então ele pediu pra um outro que trabalhava com ele ir até lá e cuidar do caso. E ele começou a fazer exames, fizeram exames de sangue, vários exames que eles podiam. E não tinha explicação pelo que estava acontecendo. O obstetra veio conversar comigo e ele falou que os resultados tinham saído, não tinha infecção. Eles desconfiavam de uma cardiopatia, mas os exames do João Matheus estavam perfeitos e normais durante toda a gestação. Então, eles realmente não sabiam o que fazer. Então, naquele momento ali, o meu sonho, né, de ter um parto normal caiu por terra. Eu pedia insistentemente por uma cesárea, porque eu tava com muita dor e eu me recusava a passar por todo aquele processo para no final ter meu filho morto nos braços. E aí o médico sentou na maca e falou, olha, Vitória, é mais fácil pra mim fazer uma cesárea em ti agora, mas é muito perigoso, porque você já tá tendo sangramento, você pode vir a ter uma hemorragia, e isso pode acabar, né, acarretando num óbito também, tanto também porque um sangue de um bebê morto é diferente de um sangue de um bebê vivo, então você pode ter alguma infecção, ou também trazer alguma consequência pro seu aparelho reprodutivo ali, caso você queira ter mais filhos, mas naquele momento eu não queria saber de nada, eu só queria que aquilo acabasse e que tudo fosse um pesadelo, porque nada no mundo prepara alguém que passou uma gestação inteira saudável, feliz, pra que no dia do nascimento do seu filho receba a maior notícia, a pior notícia que você poderia receber na vida. Isso poderia ser crime de tão doloroso que é. E aí nós seguimos com o trabalho de parto, ele se comprometeu e disse que iria tentar fazer com que fosse o menos doloroso possível, então ele iria usar de todas as alternativas que tivessem no alcance dele pra que eu não sofresse tanto, por mais difícil que fosse. E assim, pra mim, eu lembro que as horas passaram muito rápido, minha mãe esteve comigo ali o tempo todo enquanto o Matheus voltava de viagem. Ele veio imediatamente quando soube e as horas passaram voando. Só que a minha dilatação tava muito lenta, então eu passei 20 horas em trabalho de parto, e por volta do meio-dia eles começaram, né, a fazer a administração ali das analgesias. Eles me deram a primeira analgesia, foi quando aliviou as dores do parto. E aí eu comecei a dilatar. Eu lembro que nesse meio tempo eu dormi e acordei com o Matheus chegando no quarto.
E a sensação que eu senti foi, assim, péssima, porque a sensação que eu tive foi que, e por volta do meio-dia, eles começaram, né, a fazer a administração ali das analgesias. Todo mundo que a gente planejou, a vida que a gente sonhou, tava ali naquele pesadelo. Não dá pra mensurar. Não dá. Começaram, né, a aplicar ocitocina também. Depois que a primeira dose de analgesia começou a parar de fazer efeito, eles começaram a administrar ocitocina e eu dilatei mais rápido. Então, quando foi por volta de 2 horas da tarde, né, do sábado, dia 25, eu já tava com 8 centímetros de dilatação. E às 15h36 o João Matheus nasceu. Ai, eu não consigo mensurar a sensação pra vocês. Começaram, né, a aplicar ocitocina também. Depois que a primeira dose de analgesia começou a parar de fazer efeito, eles começaram a fazer um parto normal e não escutar nenhum choro. É ensurdecedor. O silêncio se torna ensurdecedor. Fazer um parto normal e não... E aí eu lembro que quando eu peguei ele no colo pela primeira vez, ele era lindo, ele era um bebê que não parecia que tava morto. Quando eu segurei ele ainda tava quentinho, sabe? E aí, quando eu vi o rostinho dele, eu falei, ele vai chorar. Ele tava tão perfeito que, por um segundo, eu achei que ele fosse chorar. E eu lembro que eu segurava ele com toda a força que eu tinha, eu falava meu filho, eu falava o nome dele. E eu só queria que o mundo parasse pra mim naquele momento, pra eu poder ver como ele era, sabe? Pra aquele momento nunca acabasse. E aí, quando o médico viu meu cordão umbilical, a resposta veio. E aí eu lembro que ele olhava assim pra mim, pro Matheus, e falava que sentia muito, que ele só tinha visto isso uma vez em 25 anos de profissão, né? Ele tinha pego um caso e era um nó verdadeiro de cordão umbilical. E aí veio a resposta que o nosso filho ficou sem oxigênio por conta de um nó, porque ele mexia muito e as contrações do trabalho de parto fizeram com que o nó apertasse. E, gente, é inacreditável, porque eu perdi ele em horas. Horas. Às 10 eu acho que eu ainda tava sentindo ele mexer, sabe? E aí vem as culpas. E também a raiva por aquele médico não ter visto que meu filho, né, o meu doutor, o meu obstetra vendo meus exames depois de tudo que aconteceu, ele falou, olha, se o ultrassonografista tivesse se comprometido a ver todo o cordão, ele tinha visto que tinha um nó lá. E eles teriam feito o meu parto naquele dia. Se eu tivesse feito aquele Doppler no dia que o doutor pediu, talvez eu tivesse com meu filho aqui. Então os cis atormentam muito a nossa cabeça, sabe? E, gente, é inacreditável, porque eu perdi ele em horas. Horas. Às 10 eu acho que eu ainda tava sentindo ele mexer, sabe? E aí no laudo saiu que meu cordão era curto, né? O João Matheus de fato era um bebê saudável. E isso dói muito porque foram séries de coisas que poderiam ter feito com que ele estivesse aqui comigo, mas Deus não quis. Então, assim, eu aceito que, por mais difícil que seja, a vontade de Deus, ela foi feita. Porque se ele quisesse, ele teria feito com que tivesse visto esse nó, que tivesse acontecido algo que fizesse ele estar aqui hoje. Então, eu entreguei meu filho na mão de Deus. Mas a dor e o buraco que fica aqui é imensurável. E aí, no laudo saiu que meu cordão era curto, né? O João Matheus de fato era um bebê saudável. E isso dói muito porque foram séries de coisas. E aí, após o nascimento dele, nós ficamos um pouco com ele, pegamos no colo, tiramos fotos pra eternizar, por mais difícil e doloroso, né? Eu olho a foto do meu filho todo dia e ele era lindo. Ele é a cara do meu marido, a xerox dele. E eu fui pra sala de curetagem e uma coisa que me emociona muito também, minha mãe contou que a equipe de enfermagem, ela arrumou meu filho cantando pra ele. Então, assim, gente, eu não consigo explicar pra vocês a dor que é você passar por tudo isso e não ter um filho no braço, sabe? E aí, após o nascimento dele, nós ficamos um pouco com ele, pegamos no colo, tiramos fotos pra eternizar, por mais difícil e doloroso, né? Eu olho a foto do meu filho, gente, ele era enorme. Ele tinha quase 10 quilos e 553 centímetros. Eu olho isso e eu fico assim, dilacerada. Gente, ele era enorme. Ele tinha quase 10 quilos e 553 centímetros. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Ficou bem longo, mas esse é o relato, né? O meu relato de parto e da história do João Matheus na nossa família.